A Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos e oferta para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Quando Deus manda trazer o dízimo para que haja mantimento, era para 5 povos: sacerdote, levita, estrangeiros, viúvas e órfãos. Era para essas pessoas. Ou seja, Deus nunca pediu o dízimo, nunca pediu para que o sacerdote vivesse uma vida de riqueza, para que os levitas vivessem uma vida de riqueza, para que os pastores vivessem uma vida de glamour, de riqueza, como isso aqui que eu vou te mostrar. Ricos do Brasil. O último aí vai te surpreender. E nem sei se eu preciso falar alguma coisa depois desse vídeo aqui. Cada um assista e tirem as suas conclusões. Se liga aí. Os 5 pastores mais ricos do Brasil que vivem como verdadeiros magnatas. Edir Macedo com suas mansões e jato particular. Valdemiro Santiago e suas fazendas, helicópteros e iate. Silas Malafaia, com propriedades no Rio e em Miami, além de uma frota de carros de luxo. Romildo Ribeiro Soares, com imóveis de luxo em São Paulo e Nova York, e seu jato particular. E Bispo José Wellington, com sua grande coleção de carros e propriedades de alto valor. Quer saber como eles transformaram a fé em um império de luxo? Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, é um dos pastores mais controversos e ricos do Brasil. Além de ser um influente líder religioso, ele tem uma fortuna impressionante. Sua vida de luxo inclui mansões espalhadas pelo mundo, um jato particular para viagens internacionais e até mesmo uma emissora de televisão, a Record TV. Além disso, ele possui carros de luxo, como Rolls-Royce e Bentley, e uma coleção de arte valiosa. A fortuna de Edir Macedo é estimada em cerca de 2 bilhões de reais. Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, também não fica atrás quando se trata de ostentação. Seu estilo de vida luxuoso é sustentado por uma grande rede de fiéis. Ele é dono de várias fazendas, com milhares de cabeças de gado, helicópteros e uma mansão luxuosa avaliada em milhões. Além disso, Valdemiro possui uma frota de carros de luxo e um iate impressionante. A fortuna de Valdemiro Santiago é estimada em cerca de 400 milhões de reais. Silas Malafaia, conhecido por suas opiniões polêmicas e liderança na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, vive uma vida de abundância. Sua influência vai além do púlpito, alcançando também os negócios. Ele possui uma mansão luxuosa no Rio de Janeiro, avaliada em milhões, além de um apartamento de frente para o mar em Miami. Malafaia também é proprietário de um jato particular e uma coleção de carros de luxo, incluindo modelos de marcas como Mercedes-Benz e BMW. A fortuna de Silas Malafaia é estimada em cerca de 300 milhões de reais. Romildo Ribeiro Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, é outro pastor que acumula uma grande fortuna. Ele possui diversos imóveis de luxo, incluindo uma mansão em um bairro nobre de São Paulo e um apartamento em Nova York. Além disso, Romildo Ribeiro Soares tem um jato particular para suas viagens e uma frota de carros de luxo. A fortuna de Romildo Ribeiro Soares é estimada em cerca de 250 milhões de reais. Bispo José Wellington, líder da Assembleia de Deus em São Paulo, também entra na lista dos pastores mais ricos do Brasil. Ele possui várias propriedades de alto valor, incluindo uma mansão luxuosa e uma fazenda enorme. Meus irmãos, vamos lá. Como eu falei para vocês... Irmãos, agora analise comigo. Olha para onde vai o dízimo e a oferta do povo. Aí tem pessoas que dizem assim: olha, mas depois que a gente dá, isso é entre ele e Deus. Se você está sabendo que aquela pessoa está desviando o seu dinheiro, não está usando como a Bíblia está falando, você vai continuar dando? Ah, mas eu vou continuar dando, pastor Júlio, porque aí ele se vira com Deus. Tudo bem. Quando você encontra uma pessoa drogada na rua, um bêbado, que te pede 2, 3 reais, o que você fala para ele? Não vou dar porque ele vai comprar drogas. Não vou dar porque ele vai comprar bebida. Você dá? Não. Por que você não dá? Você não dá porque aquela pessoa, você sabe que ela vai desviar o seu dinheiro para droga ou bebida.
é a mesma coisa. A partir do momento que eu sei que eles estão usando meu dinheiro para isso que eu acabei de te mostrar, eu não vou dar. Eu prefiro pegar o meu dinheiro e ajudar aquele irmão que eu sei que está desempregado, aquele irmão que eu sei que está desempregada, aquele irmão que eu sei que está precisando. Esse é o verdadeiro dízimo e a verdadeira oferta. Amém? É você dar para ajudar a obra de Deus. O que seria hoje a obra de Deus? Deixa eu te explicar. A obra de Deus seria, em primeiro lugar, os necessitados, conforme está escrito no livro de Malaquias, trazei todos os dízimos e ofertas para que haja mantimento na minha casa. Então, ou seja, ajudar os irmãos necessitados. Lá no livro de Deuteronômio tem 5 povos que a Bíblia diz que tem que ser ajudado com dízimo e com oferta. Quem seria? O sacerdote, o levita, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. 5 povos. Traduzindo para os dias de hoje, amém? É a mesma coisa. O dízimo, por que Deus pediu o dízimo? Deus não pediu dízimo para os pastores fazer o que esses aí estão fazendo, comprando mansão, frotas de carro caríssima, avião para poder viajar, mansões caríssimas, vivendo uma vida de glamour e de grandeza, enquanto a gente tem irmãos passando necessidade financeira, irmãos chorando e pedindo a Deus misericórdia para não ser despejado porque está devendo o aluguel, irmãs que estão chorando porque muitas vezes está com uma enfermidade, não tem dinheiro para tratar, não pode pagar um médico particular e coisa semelhante que a gente vê, enquanto a gente está vendo esses pastores vivendo uma vida de grandeza, de riqueza, uma vida de grandeza e de riqueza com que? Com dinheiro que seria destinado à ajuda financeira da igreja. Esse dinheiro não é para deixar eles ricos. Esse dinheiro não é para eles transformar em riqueza como eles transformaram. Esse dinheiro não é para eles montar um império aqui na terra. Muito pelo contrário, tinha que ser destinado à ajuda financeira dos irmãos, dos membros da igreja, destinado a comprar terrenos para a construção de nossas igrejas, reforma das nossas igrejas, investir em missionários para pregar a palavra de Deus em outros países e, se possível, assalariar os nossos pastores, porque a Bíblia não é contra assalariar os nossos pastores, não é contra. Paulo disse que o obreiro que trabalha é digno do seu salário. Paulo disse que se não pode tapar a boca do boi que trabalha. Se o boi trabalha, ele precisa comer. Mas o que a gente vê hoje, sabe o que é? Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar. É o que a gente vê hoje, né? Por que eles não implantam isso na vida deles? Por que eles não implantam? Eu estava conversando com um irmão esses dias da Igreja Assembleia de Deus que trabalha comigo, e ele disse assim: irmão Júlio, na minha igreja, um irmão estava precisando de uma cesta básica, ele comunicou com a igreja, com o pastor, e o pastor disse assim, né? Depois disse para mais irmãos: vamos fiscalizar esse irmão aí, vamos analisar direitinho para ver se verdadeiramente ele está precisando, se ele não está procurando emprego, né? Vamos analisar ele. O irmão era membro da igreja, o irmão verdadeiramente estava precisando, né? Quer dizer, em outras palavras, quando é para dar uma cesta básica para um irmão dentro da igreja, a gente vai analisar, a gente vai fiscalizar. Só quando é para dar o dízimo na igreja, aí não precisa analisar, né? Não precisa fiscalizar, não precisa ver para onde está indo o dinheiro. Aí agora vão dizer: não dê, não importa o que estão fazendo. É ele Deus. Então, a partir de hoje, quando você encontrar um drogado na rua, você não vai mais negar o seu dinheiro para ele. Você não vai mais negar o dinheiro que ele te pedir, porque afinal de contas é entre ele e Deus,
Não é assim que você fala? Afinal de contas, é entre ele e Deus. Então também você vai dar o seu dinheiro para o drogado. Você vai dar para o bêbado, gastar o seu dinheiro com cachaça, com bebida. Amém? Então, dentro da casa de Deus é a mesma coisa. Nós temos por direito analisar para onde está indo o nosso dízimo, a nossa oferta. O pastor está usando de forma correta? Ele está usando mesmo para a construção de novos templos? Ele está usando para a reforma de igrejas? Ele está usando para ajudar os irmãos que estão necessitados? Você vai na tua igreja, você pede ajuda financeira, ele te ajuda? Não, pastor, eles não me ajudam. Olha, eu pedi uma cesta básica, é uma burocracia para dar. Olha, eu estava precisando de 200, 300 reais para completar o aluguel, porque eu fiquei desempregada, e eles dizem que não pode ajudar. Então, quer dizer, deixa eu falar uma coisa para você. Isso quer dizer que o seu dinheiro está sendo desviado. Isso quer dizer que o seu dinheiro que você ajuda está sendo desviado. O dinheiro da obra de Deus não é para comprar carro de luxo, para comprar mansão, para comprar avião, para comprar jato, para viver uma vida de glamour e de grandeza. O dinheiro da casa de Deus é para que haja mantimento na casa de Deus, raça de víboras e de hipócritas, e de mentirosos e filhos do diabo. Viu? É isso que vocês são, seus pastores mentirosos, filhos do diabo, enganadores. Vocês estão enganando a igreja de Cristo. Vocês estão roubando o dinheiro que pertence à igreja. Não é difícil, eu não estou julgando. Olha para a igreja que você congrega, olha para ela. Olha para a igreja que você congrega. Você dá o dízimo e a oferta a vida toda. E como que está a sua igreja? A maioria das nossas igrejas está caindo aos pedaços. Os banheiros tudo bagunçado, as paredes com a tinta bagunçada. Olha para a sua igreja, como é que está o piso da sua igreja. Olha como é que está. Você tem o melhor templo para poder cultuar a Deus? Você tem? Hein? Você tem? Quando vem um frio como esse de hoje, 14 graus, não é tão frio, mas está frio, você tem um ar-condicionado de primeira dentro da sua igreja para te esquentar no culto? Você tem um ar-condicionado para te refrescar naquele calor insuportável dentro da igreja? Você senta nos melhores bancos? Não, pastor, nada disso nós temos. Isso quer dizer que o seu dinheiro está sendo desviado para a família dos fundadores gastar. Amém? Está sendo desviado para os fundadores que estão vivos e para a sua família gastar o seu dinheiro de forma que a Bíblia não te ensina, que a Bíblia não fala. O dinheiro tinha que ser distribuído ao povo. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz o quê? Houve uma necessidade financeira, o que aconteceu? Os irmãos traziam a oferta, alguns vendiam casas, terrenos e trazia ao preço do que fora vendido aos pés dos apóstolos, dando a Pedro. Pedro fez o quê? Ele combinou com os outros apóstolos para comprar uma mansão na praia na sua época. Ele combinou com os outros apóstolos para viver uma vida de grandeza, para comprar as melhores navegações, os melhores navios de sua época. Não. A Bíblia diz que ele distribuiu para cada um conforme havia necessidade, e a Bíblia diz, e não havia entre eles necessitado algum. Por quê? O dinheiro que entrava era verdadeiramente distribuído, conforme está escrito em Malaquias, trazei todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa. Infelizmente, é triste, mas estão usando o seu dinheiro para comprar riquezas e grandezas. Estão usando o seu dinheiro para enriquecer, para viver uma vida de luxo e de grandeza. Invista. Amém? Pega o seu dízimo, pega a sua oferta e dê para aquele irmão que está precisando. Apresente a Deus, Senhor, eu vou dar para a tua serva que está precisando. Esse é o dízimo que eu ia levar na tua casa, mas eu vou dar para o teu servo. Eu vou dar para a tua serva que está precisando. Deus, eu vou dar para aquela igreja que eu sei que é uma igreja sincera, que eu sei que o dinheiro está sendo investido na obra do Senhor, conforme tem que ser. Eu vou dar para aquela.
Amém? Irmãos, esses ministérios que já são ministérios antigos, que ficaram ricos, infelizmente, eles estão desviando o dinheiro da obra de Deus. Infelizmente. Amém? Infelizmente é uma tristeza. Que Deus te abençoe. Coloque aqui nos seus comentários o que você acha de tudo isso. Escreva, eu quero saber o teu comentário.